Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso resumo de hoje é sobre a independência da Bahia. Então vamos começar dizendo que ela teve seu início, entre aspas, porque esse processo de independência da Bahia pode ter começado muito antes do que o ano de 1822. Então vamos falar que a independência da Bahia, a luta pela independência da Bahia, ela foi um papel significativo, importantíssimo para desencadear a independência do Brasil em 1822, em setembro do mesmo ano, logo após o seu início. Então vamos falar também que, logo após a vinda da família real aqui no Brasil, ficando na Bahia em 1808 até 1821, logo após ter retornado, onde Dom João VI deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil para ficar no comando dessas terras no domínio português. Então, anos antes, vale destacar que anos antes aqui na Bahia, né, acontece a revolta dos alfaiates, que pode se dizer a Conjuração Baiana, em 1798, onde um dos motivos dessa revolta, dessa luta, foi o fim do pacto colonial entre Portugal e Brasil, mais precisamente aqui na Bahia, né? Que foi a Bahia versus Portugal, o fim do pacto, eles desejavam o fim daquele domínio português nessa região em 1798. E isso pode ter começado aquele processo de independência da Bahia, mas oficialmente a data começa em fevereiro de 1822. Porém, aquela disputa muito grande entre o domínio português contra a Bahia e a Bahia contra o domínio português, os brasileiros contra o domínio português, tornou-se Salvador, que naquela época não era mais a capital do Brasil, ela foi até 1763, a capital do Brasil, depois foi migrada para outro lugar. O Salvador ficou um palco de terror, um show de terrores, né, daquele domínio português, das tropas portuguesas que estavam dominando por completo, que iriam dominar por completo a Bahia, e Salvador virou aquele palco, aquele cenário de horror. Então virou aquela disputa, os baianos, brasileiros, não querendo mais viver aquela situação, insatisfeito com aquela situação, com aquela provocação portuguesa contra os brasileiros baianos. A cidade de Salvador virou uma praça de guerra, foi um cenário de horror, muito horror mesmo, muita luta. Por isso vai acontecendo, levantando aos poucos pessoas para lutar contra aquele processo de dominação portuguesa. Então, com isso, com a revolta dos alfaiates, que exigia o fim do pacto colonial com Portugal, o fim do domínio português na Bahia, né? Vamos aqui onde o domínio português na Bahia naquele ano de 1822, logo após a Conjuração Baiana, e o domínio português imperava, quando imperou ainda mais, estava sobre o domínio de Madeira de Melo em Salvador, Bahia, sobre o brigadista Madeira de Melo, naquela localidade. No entanto, com aquela disputa, aquele forte teor, né, de dominação, de autoritarismo de Madeira de Melo contra aquele sistema, veio desencadeando mais e mais e mais, levantando mais pessoas para lutar contra aquele sistema. No entanto, vamos destacar também, né, que alguns livros de história, alguns livros eles vêm escondendo, mas nos processos de independência, tanto do Brasil como da Bahia, teve um grande impacto, um grande sucesso, assim, com o protagonismo feminino. Dentre eles estão Maria Leopoldina, que foi um papel principal para a independência do Brasil em 1822, coisa que alguns livros de história não contam. Temos também Maria Filipa, que foi uma ex-escravizada, naquele contexto ela estava liberta. Falo escravizada porque nenhum ser humano que estava ali, nenhum negro africano que estava ali, que veio da África para o Brasil, veio de livre e espontânea vontade. Eles foram forçados, trazidos à força para cá, para serem brutalmente explorados e escravizados. No entanto, ninguém ali nasceu na situação de escravo, eles foram escravizados. Então, a ex-escravizada Maria Filipa reuniu outros escravizados para lutar contra, né? Levantou diversos negros africanos para lutar contra o domínio português de Madeira de Melo em Salvador, para tomar a Bahia de volta para o domínio do Brasil, né? E tirar de vez Portugal daquela dominação intensa que estava acontecendo tanto no Brasil como na Bahia. Também nós temos Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela foi uma mulher que naquela época as mulheres não podiam exercer tal função de guerra. No entanto, Maria Quitéria, ela se vestiu como homem para poder lutar naquele processo de independência da Bahia
e ela contribuiu, né, naquela luta de processo de independência da Bahia. Também nós temos Joana Angélica. Quem foi Joana Angélica? Joana Angélica foi uma religiosa, né, que, com as tropas portuguesas, naquele teor de dominação, de autodominação na sociedade baiana, ela protegeu o convento, né, onde uma parte das tropas queria invadir um convento, porque, segundo eles, alguém contra eles estava ali, queria entrar para matar. Porém, Joana Angélica ela defendeu o convento que ela estava, para proteger a integridade das suas irmãs, das outras irmãs que estavam dentro do convento. Então ela não deixou as tropas entrarem. Como ela não deixou a tropa entrar no convento, eles reagiram e assassinaram ela com tiros, né, na porta do convento, o convento de Nossa Senhora da Lapa, na Bahia. Então, Joana Angélica, Maria Quitéria, Maria Filipa, Maria Leopoldina, o protagonismo feminino, claro que teve outros, porém não coube aqui, vamos destacar apenas esse, que contribuíram para esse processo de independência, tanto do Brasil como da Bahia. Mas, mesmo quando foi feita a independência do Brasil em setembro de 1822, o Nordeste, ou seja, a Bahia, ainda estava sob a dominação das tropas portuguesas. Então, vamos ver aqui, para de conta que aqui é um mapa. Como o conflito estava muito grande em Salvador, as pessoas as que estavam lutando, né, formando pequenos grupos para se levantar contra as tropas portuguesas em Salvador, na capital do Brasil, eles migravam para vilas próximas. Então aqui nós vamos destacar 3 vilas que tiveram grande importância nesse processo. Estão entre elas Santo Amaro, Cachoeira e São Francisco do Conde. Então, quando essas pessoas migraram de Salvador para cá, para se reunir, para juntar mais pessoas e voltarem contra Madeira de Melo, contra o líder Madeira de Melo, as tropas portuguesas, e ele, sabendo disso, ele manda tropas também para essas localidades. Então, como a população baiana estava insatisfeita com aquele momento, e cada vez mais iam se levantando pessoas contra aquele processo de dominação portuguesa na Bahia, vem chegando a Batalha de Pirajá. Essa batalha foi uma das diversas batalhas que aconteceram no processo de independência da Bahia, que reuniu centenas de pessoas. Foi uma batalha muito intensa, muito grande. E nós vamos destacar aqui 2 nomes, que foi João de Botas, que foi enviado de Portugal para lutar contra o processo de independência na Bahia, e Correteiro Luiz de Lopes. Correteiro Luiz de Lopes era o personagem que existiu ou não existiu. Ainda algumas fontes históricas dizem que ele existiu, outras não tem uma conclusão assim, de que ele tenha existido no processo de história do Brasil, que foi de extrema importância para o combate contra a dominação portuguesa nessa Batalha de Pirajá. Com isso, de todo aquele momento, que uma Bahia serviu de inspiração para o processo de independência do Brasil, né, chegou ao fim em 2 de julho de 1823. Por isso que sempre 2 de julho de cada ano é comemorada, né, rememorada na Bahia como um todo, alguns festejos, né, os cortejos na Bahia com desfiles, com escolas, com algumas personalidades, com símbolos que marcaram o processo de independência da Bahia, que nesse dia aqui, 2 de julho, foi um momento, naquela data, foi um momento que as tropas portuguesas deixaram de vez a Bahia. Eles não resistiram àquela luta da independência, aquela incansável luta da independência da Bahia, que serviu de inspiração para o Brasil, para a independência do Brasil, feita por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822. Independência do Brasil. O Brasil, naquele momento, a partir daquele momento ali, ele não foi de fato independente. Já deve haver um vídeo sobre a independência do Brasil, vou deixar na descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar aqui um pouco aquele processo. Com isso, com aquele momento de festejo daquela data, com o fim da dominação portuguesa na Bahia, tornando-se então a Bahia um país, entre aspas, tornando a Bahia independente daquele contexto todo, daquele cenário de horror. E esses festejos vêm se rememorando de lá para cá. Ainda existe, né, esses desfiles, principalmente na cidade de Santo Amaro, de Cachoeira, de Salvador, com o símbolo da independência, tem a representatividade do caboclo e da cabocla, entre outras e diversas comemorações dos festejos e cortejos na Bahia. Então esse foi o nosso resumo de hoje. Obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima. Tchau!